Olá, sou a professora Gabriela, estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa pelo Sistema de Ensino Uniavan. O tema da nossa aula é Argumentação é tudo. Seguimos analisando as imagens que estão na página 72. Você consegue perceber que são pessoas discutindo, argumentando sobre o que será que elas estão falando? Você consegue se imaginar nessas situações? Como é a sua relação quando precisa argumentar, quando precisa defender um ponto de vista? Por exemplo, com os pais de vocês. Como vocês conseguem convencê-los de algo? Interessante, né? Vamos discutir sobre isso então, sobre a argumentação a partir de agora. Na página 63 já temos um exercício de argumentação para que possamos aprofundar nesse conteúdo. Façam e em seguida leiam o texto que inicia nesta mesma página para depois responder algumas questões de interpretação. Seguimos na página 76 estudando sobre o gênero do texto que você acabou de ler, que é um texto dissertativo argumentativo. Nós já estudamos sobre esse tipo de texto no vídeo anterior e vamos dar continuidade agora. Como você já viu, é nesse tipo de texto que nós colocamos o nosso ponto de vista, a nossa opinião sobre um determinado assunto, como é comum nas redações do Enem. É nesse assunto que nós vamos trazer a opinião e defender o nosso ponto de vista com base em argumentos. Então, nós vamos ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão e trazer os mais variados para convencer esse leitor com base nos argumentos do que está sendo dito, da sua ideia. Por isso, nós podemos fazer uso de diferentes recursos de argumentação para usar nos textos que escrevemos. Vamos ver alguns desses recursos? O primeiro recurso é a fundamentação lógica. É quando o autor ele faz uso de uma causa e, em seguida, já de um efeito para essa causa. Uma causa e uma consequência, por exemplo, sobre aquilo que está sendo discutido. É um clássico tipo de argumentação, mais facilmente até de ser escrito. Ali na página tem um exemplo, façam essa leitura. Seguimos com os tipos de argumentação na página 77. O segundo modelo é uma argumentação de autoridade, ou seja, quando eu faço uso da fala ou de um pensamento, de um conceito de alguém que tem propriedade para dizer aquilo. É uma autoridade. Normalmente é alguém que é reconhecido, como o presidente dos Estados Unidos, ou algum autor, escritor de uma obra, ou um diretor de um filme famoso, ou até um ator, um filósofo, um sociólogo. São nomes, portanto, reconhecidos socialmente e que têm uma certa propriedade para falar o que você coloca ali na sua redação. Outro exemplo de argumentação é a exemplificação ou ilustração dos fatos. É quando você consegue, no seu texto, na sua argumentação, trazer exemplos reais ou até fictícios para defender o seu ponto de vista. É muito comum, por exemplo, trazer uma explicação ou trazer um fato que virou notícia, que virou manchetes de jornais para contextualizar com o que está sendo dito no texto. Outro tipo de argumentação são os baseados em dados estatísticos ou pesquisas realizadas. É trazer os números que saem em pesquisa, que saem em notícias, em relatórios para dentro da sua dissertação. Por exemplo, se estou fazendo uma redação sobre desigualdade social e trago uma pesquisa que mostra a porcentagem de pessoas brasileiras que vivem em extrema pobreza. Esse é um exemplo bem clássico de argumentar, de trazer uma informação forte para o seu texto. E um último exemplo de argumentação é em relação à alusão histórica, ou seja, quando eu consigo trazer fatos históricos, relacionar fatos, acontecimentos marcantes da história, que pode ser do nosso país ou mundial, com o tema que eu estou falando, com o tema que eu estou tratando, com os meus argumentos, com o meu ponto de vista. Por exemplo, posso trazer algo da Segunda Guerra Mundial para dentro do tema que eu estou debatendo. Isso é fazer uso de alusão histórica e enriquece a argumentação do seu texto. Conseguiram compreender essas várias argumentações possíveis de serem utilizadas num texto dissertativo argumentativo? Leiam atentamente os exemplos que aparecem nas páginas para compreender ainda mais. E vamos adiante. Na página 78 nós temos um texto dissertativo para ler. Agora vocês já conseguem fazer uma leitura um pouco mais completa, entendendo o que é o texto dissertativo, suas características e compreendendo esses diferentes argumentos que foram utilizados. Em seguida, respondam as perguntas de interpretação. Seguimos nossa aula na página 82 com a leitura de mais um exemplo de um texto para compreender ainda mais o que estamos estudando até aqui.
Façam essa leitura, respondam aos exercícios que estão a seguir. Na página 84, nós vamos então escrever um texto argumentativo, seguindo as características que aprendemos, seguindo a estrutura que aprendemos. É hora de exercitar, colocar na prática a teoria. Boa sorte! E eu fico por aqui, mas vejo vocês na próxima e última aula do nosso conteúdo. Uniavan.